Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um ATPC formativo de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. A gente vai continuar a conversa do bloco anterior, onde tínhamos a presença, de 3 convidados. Eles continuam aqui conosco para conversarmos um pouco sobre o Currículo Paulista, etapa ensino médio, área de Ciências Humanas. Bom, para a gente começar, eu acho que é válido destacar que tem uma música que eu compartilhei, com vocês no nosso outro ATPC, e hoje eu trago aqui para vocês informações, mais algumas informações sobre o canal Playing for Change, música ao redor do mundo. É um projeto muito bacana. Eu convido todo mundo a conhecer o canal e as produções. E vamos assistir então um outro videozinho com a voz de muitos jovens cantando Don't Worry, Be Happy, não se preocupe, seja feliz. Vamos ouvir. Don't worry, be happy. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed, but don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. You may have to litigate, but don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no girl to make you smile, but don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, no, no, no. Be happy, be happy now. Oh, don't worry, baby. Yeah. So just don't worry, just don't worry. Be happy. Don't worry. Don't worry, be happy. Be happy, Bom, pessoal, então, que som gostoso, né? Vamos agora para a nossa conversa formativa.
Conforme eu comentei com vocês, continuo aqui com a Roberta, com o Paulo e com a Dayana, e nós vamos conversar um pouco, né, em continuidade sobre os temas contemporâneos transversais, que foi o assunto do final do último ATPC, como é que isso está relacionado, então, com a formação do indivíduo, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre as 4 categorias que permeiam a área de ciências humanas e sociais aplicadas. No final, a gente vai conversar rapidamente sobre o organizador curricular e fazer um convite para todos vocês em estudo e formação do ATPC da escola. Vamos lá? Olá a todos, meu nome é Paulo, sou professor de Sociologia e estou como professor coordenador de área numa escola do Programa de Ensino Integral. Olá, pessoal, meu nome é Roberta, sou professora de Filosofia, também como Paulo, estou coordenadora geral de uma escola de ensino integral. Olá, meu nome é Dayana, eu sou PCNP de Ciências Humanas da Diretoria de Ensino Sul 1 da capital. Gente, muito obrigada por estarem aqui comigo nessa continuidade do ATPC formativo de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Então, na nossa última formação, vocês participaram da conversa. Eu já tinha combinado, então, que seriam novamente convidados para a gente finalizar essa conversa, né, num bloco 2 aí. Eu agradeço imensamente a disponibilidade, né, de vocês, porque a gente está numa correria só, né, mas eu achei que a conversa foi tão frutífera, tão interessante, que a gente não poderia deixar de continuar nessa fruição toda aí, né? Aproveito o momento para fazer o convite para outros professores da rede, né, que sintam-se interessados em fazermos alguma conversa, olhando para o currículo, entrem em contato por meio do caminho da interação, porque a gente pode estar organizando uma nova conversa com outros protagonistas aí do ensino médio, refletindo sobre o currículo paulista. Então, já fica o convite para novas possibilidades. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para que nós possamos conversar um pouco sobre os encaminhamentos finais da nossa última conversa. Nós estávamos falando sobre os temas contemporâneos transversais e olhando, né, que eles perpassam pelo eixo social, pelo eixo político, pelo eixo econômico, pelo eixo cultural, e tudo isso é para fazer com que uma educação contextualizada e integral aconteça. Olhando então para o excerto do currículo, a gente enxerga o seguinte: é importante destacar que os temas contemporâneos transversais encontram sua demanda e sua ênfase nas questões da vida social, política, econômica e cultural, que repercutem necessariamente no desenvolvimento pessoal. Dessa forma, há que se reconhecer o potencial desses temas para a efetivação da educação contextualizada e integral. Gente, o que é essa educação contextualizada e integral? Como é que a gente responde essa pergunta a partir dos objetivos do currículo? Bom, essa educação contextualizada e integral é uma educação que considera o estudante em todas as suas dimensões e que traz um conhecimento que seja significativo na vida dele, né? Que faça sentido diante do que ele vive. Eu acho que esse é um primeiro ponto importante. Não adianta dialogar com o estudante sobre um evento histórico se aquilo não impacta a vida dele, né? A gente tem que trazer discussões que façam sentido para a vida dele e que modifiquem a vida dele. Acho que é um ponto importante para a gente começar. Acredito também que outro ponto importante para a gente tratar da educação integral e contextualizada é a questão do projeto de vida, né, do aluno, né, do estudante. Então, acredito que essa educação integral, ela tem que conseguir responder ao projeto de vida dele, né? Então, tem que levar ele a pensar no projeto de vida dele, né, para que ele consiga ser um aluno autônomo, né, ser um aluno solidário, competente, e que ele possa
né, melhorar ali, né, o local onde ele está e ir melhorando o resto da sociedade, né, se enxergando como um ser coletivo e não individual. É isso que a Dai e o Paulinho colocou, é muito bem colocado, também penso dessa maneira, né? A questão da contextualização, ela é importante, porque só com o sentido, né, o aluno ele vai aprender se aquilo tiver sentido para ele, né? Então, se de repente eu estou dentro de um tema, eu estou dentro de um objeto de conhecimento que para aquele aluno está tão distante dele, né, está tão fora da realidade dele, né, e fica aí para o professor a dica, né, de sempre que possível linkar, né, contextualizar é isso, é trazer para essa realidade do aluno, né, os temas abordados, os assuntos tratados, é trazer para a realidade do aluno, então, e isso é contextualizar, né? Isso mesmo, Roberta. A gente, desde aquele primeiro currículo capa preta que a gente está vivendo, né, uma década já dele, e ele já está ficando para a história, né, do currículo paulista, a gente bate na tecla da importância da contextualização, de trazer a realidade do aluno para que ele compreenda o que está sendo proposto, né? Para a gente desmistificar aquela velha pergunta, né? Ai, mas para que eu estou estudando isso? Para que serve isso, né? Então, é esse ensino contextualizado que a gente busca, né? Olhando aqui para a continuação do documento, a gente encontra a informação de que no campo das ciências humanas e sociais aplicadas, as categorias tempo e espaço, território e fronteira, indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética, e política e trabalho, orientam para tematizar e problematizar a investigação e a aprendizagem. Ou seja, as categorias não se confundem com temas ou proposta de conteúdo, mas podem funcionar como eixos em torno dos quais circulam ideias, fenômenos e processos políticos, sociais, econômicos e culturais. O que acontece, né? Só para a gente entender certinho. Quando a BNCC traz para a gente essas categorias e esses eixos, ela vem com a ideia de deixar bem marcado, né, quais são os caminhos que são essenciais que o currículo percorra. Cada estado, quando faz a construção do seu currículo, constrói a partir de ideias que podem ser múltiplas, né? Se a gente for olhar os desdobramentos das consultas públicas de cada um dos estados, cada um construiu por meio de um caminho, olhando para as competências específicas e olhando para as habilidades. O que o pessoal, né, a equipe de redatores do Estado de São Paulo decidiu fazer? Decidiu olhar para cada uma das habilidades e enxergar como é que elas estabelecem conexões com essas categorias. E isso fez com que toda uma organização fosse construída em cima disso. Então, vamos entender um pouquinho do olhar sobre isso, para a gente pensar, tal como está lá no nosso currículo e tal como está lá na BNCC. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse inserto aí sobre tempo e espaço. Tempo e espaço explicam os fenômenos nas ciências humanas porque permitem identificar contextos, sendo categorias difíceis de se dissociar. No ensino médio, a análise de acontecimentos ocorridos em circunstâncias variadas torna possível compará-los, observar suas semelhanças e diferenças, assim como compreender processos marcados pela continuidade por mudanças e rupturas. Nomear o que é semelhante ou diferente em cada cultura é relativamente simples. Bem mais complexo é explicar as razões e os motivos, materiais e imateriais, responsáveis pela formação de uma sociedade, de sua língua, seus usos e costumes. É simples enunciar a diferença, complexo é explicar a lógica que produz a diversidade. Bom, essas categorias tempo e espaço, elas são muito marcantes no ensino de história, né? Mas
é bacana o olhar da BNCC do currículo paulista no que diz respeito ao significado mesmo. Né? Um evento histórico, um determinado momento, ele poderia ser só um evento histórico. Né? O conhecimento por ele mesmo não diz nada para a gente quando a gente está falando de educação. Eu acho que o que está aqui marcado, e muito bem marcado, são os porquês, né? Por que determinado evento aconteceu, com a importância disso num contexto de tempo e espaço. Eu acho que o foco aqui da BNCC, que é muito interessante, ele vai nos levar ao significado das coisas dentro do tempo e espaço, até mesmo a condição do sujeito dentro do tempo e espaço, né? Quando o estudante consegue se enxergar dentro dessa categoria de tempo e espaço, ele consegue se enxergar como agente histórico, como sujeito que modifica a história. E isso só é possível a partir dos porquês, né? A partir de um significado real do evento histórico, da sociedade em si, né? Então, eu acho que o significado aqui vai ser muito importante para essa nossa discussão de tempo e espaço. Território e fronteira é uma categoria que traz certo ordenamento para o espaço em suas diferentes dimensões. Se a gente for olhar lá para a BNCC, a gente encontra o seguinte: território e fronteira, por sua vez, são categorias cuja utilização na área de ciências humanas é bastante ampla. Território é uma categoria usualmente associada a uma porção da superfície terrestre sob domínio de um grupo e suporte para nações, estados, países. É dele que provém alimento, segurança, identidade e refúgio. Engloba as noções de lugar, região, fronteira e, especialmente, os limites políticos e administrativos de cidades, estados e países, sendo, portanto, esquemas abstratos de organização da realidade. Associa-se território também à ideia de poder, jurisdição, administração e soberania, dimensões que expressam a diversidade das relações sociais e permitem juízos analíticos. Gente, eu achei fantástico essa categoria no seguinte sentido: ela, né, embora quando a gente bate o olho e enxergue nessas características muito geográficas, a gente enxerga também todo o campo de estudo da sociologia, da filosofia, da história acontecendo dentro dessa categoria e desse eixo, né? Porque a gente precisa fortalecer cada vez mais essa interdisciplinaridade, e quando a gente olha, né, para algo que, quando a gente bate e enxerga, né, território e fronteira, e pensa, isso é mais da geografia, e quando a gente começa a pensar nos desdobramentos disso, a gente enxerga o quanto que as ciências humanas precisa caminhar com os 4 componentes juntos, né, para um fortalecer o outro na formação dos conhecimentos de humanas, né? Olha lá, fronteira também é uma categoria construída historicamente. Ao expressar uma cultura, povos definem fronteiras, forma de organização social e, por vezes, áreas de confronto com outros grupos. A conformação dos impérios coloniais, a formação dos estados nacionais e os processos de globalização problematizam a discussão sobre limites culturais e fronteiras nacionais. É uma coisa, né, Roberta, que se a gente for pensar, é extremamente tudo envolvido e relacionado, né? Como é que a gente pensa nisso, né? Por favor, Roberta, continue aí para a gente continuar essa conversa. Os limites, por exemplo, entre civilizações e barbárie geraram, não raro, a destruição daqueles indivíduos considerados bárbaros. Temos aí uma fronteira sangrenta. Povos com culturas e saberes distintos, em muitos casos, foram separados ou reagrupados de forma a resolver ou agravar conflitos, facilitar ou dificultar deslocamentos humanos, favorecer ou impedir a integração territorial de populações com identidade semelhante. E como é que a gente entende tudo isso, né? Ao observar toda essa complexidade das relações hoje, né? Olhando
para toda a questão do movimento dos povos, né? A questão dos refugiados, eu acho que é um exemplo mais do que notável para a gente discutir e pensar, né? Todas essas questões de fronteiras, de território, de nação, de país e tudo mais. Então, a gente tem muita coisa para discutir e pensar, né? Ô, Érica, uma coisa interessante em fronteira aí, que a gente estava até falando na questão de contextualização, né? E aí vai citar, né, as lutas entre os povos, né, para delimitar, marcar seu território. É um caso que a gente tem aí do Império Romano, né? A soberania do Império Romano sobre outros povos, né? E é bacana, vamos supor, para contextualizar, né, que eu estava assim, pensando agora, a molecada, os adolescentes com os quais a gente trabalha, eles têm muito isso de território, né? É claro que não é nesse sentido, mas o território, assim, do espaço dele, da turma dele, da galera dele, né? Dentro da própria sala de aula, quando chega um aluno novo, né, que está ali invadindo o seu território, né? E isso é contextualizar, é puxar, olha, os motivos que levam a isso, né? Igual no caso aí na antiguidade, a gente sabe que os motivos foi pela disputa de poder mesmo, e o que não deixa de ser hoje, né, dentro de uma concepção humanística, né, numa visão humana, essa coisa do adolescente também, né? É a questão do poder. E, olha, de ninguém vai tirar o meu lugar, né? Esse lugar é meu, né? E isso seria contextualizar. Né, isso seria trazer para dentro da sala de aula, né, como que você pode começar uma aula, por exemplo. Você pode começar uma aula com bate-papo, né? Então você vai falar, vamos supor, territórios e fronteiras, você começa batendo um papo de uma forma bem leve com os alunos, contextualizando, dando exemplo, uma roda de conversa mesmo, para depois poder inserir o assunto, né? É isso. E aí a gente consegue até unir as categorias, né? Tempo, espaço, território e fronteira. A gente já consegue transitar por duas categorias, inclusive. A gente está com tudo junto e misturado, mas com algumas separações aí acontecendo apenas para deixar bem marcado nos estudos, né? Vamos para a próxima categoria para a gente pensar, então? A discussão a respeito das categorias indivíduo, natureza e sociedade, cultura e ética, bem como de suas relações, marca a constituição das chamadas ciências humanas. O esclarecimento teórico dessas categorias tem como base a resposta à questão, que a tradição socrática, nas origens do pensamento grego, introduziu. O que é o ser humano? Na busca da unidade, de uma natureza physis, os primeiros pensadores gregos sistematizaram questões e se indagaram sobre as finalidades da existência, sobre o que era comum a todos os seres da mesma espécie, produzindo uma visão essencializada e metafísica sobre os seres humanos. A identidade da condição humana como animal político e animal social significa que, independentemente da singularidade de cada um, as pessoas são essencialmente capazes de se organizar para uma vida em comum, de se governar. Ou seja, os seres humanos têm uma necessidade vital da convivência coletiva, né? E é isso, é verdade, né? Porque o ser humano, a gente, muito embora nasçamos sozinhos, né? Mesmo que venhamos a ter um irmão gêmeos, né? Ainda assim, a nossa caminhada, ela é individual, né? E o individual é o indivisível, né? Então é isso, né? E aí a gente nasce, né? Individual, somos individuais, né? No entanto, não individualistas, né? E o que eu preciso? Para a formação da minha personalidade, para a formação da minha percepção de mundo, eu preciso estar dentro de um coletivo, eu preciso do outro, né? Eu preciso desse amparo, vamos dizer assim, dessa convivência, né? Muito embora cada ser humano é um mundo, né? É um contexto de um conjunto de grandes coisas, né? De grandes sensações e percepções. No entanto, ele sozinho, ele não é ninguém, né? Sozinho nós não construímos um mundo, né? Eu preciso vamos dizer assim, da unificação das forças, eu preciso dos contatos, eu preciso dessas parcerias com os outros para que a vida possa acontecer, para que a história possa acontecer. Por né? isso o nome, né, Roberto? Olha o nome dessa categoria, é indivíduo,
natureza, porque nós estamos inseridos, né, na natureza, sociedade, estamos inseridos nessa sociedade, cultura, porque diferentes culturas estão, né, nesse cenário, e a questão da ética, que é o que nos torna humanos, ou pelo menos o que nos deveria tornar humanos, né, sermos solidários e éticos e tudo mais. Então, a gente, dentro de todo esse individualismo, né, dessa identidade do ser, dessa individualidade mesmo, a gente está o tempo todo se relacionando com o outro, com a cultura do outro, com o individualismo do outro, com a natureza, né, e tudo mais. Paulinho, Dai, querem fazer algum comentário? Não, só para, né, fazendo essa questão de juntar, né, as coisas, a gente, né, trabalha muito, né, na sociologia também, essas questões, né, o aluno se perceber como um ser social, né, somos seres sociais, então o aluno vai entendendo as socializações que ele passa, né, então ele vai entendendo ele enquanto indivíduo, né, e o porquê de certas atitudes que ele toma. Aí depois, né, a gente vai fazendo com que ele enxergue ele em outros contextos sociais, né, ele em outros grupos, e isso vai crescendo, né, de forma que ele se enxerga como realmente um ser social, né, ele passa a perceber isso, né, e percebendo isso ele tem, então, a oportunidade de atuar nessa sociedade para tentar melhorá-la, né. As categorias política e trabalho também ocupam posição de centralidade nas ciências humanas. A vida em sociedade pressupõe ações individuais e coletivas, que são mediadas pela política e pelo trabalho. A política é entendida enquanto ação e inserção do indivíduo na polis, na sociedade e no mundo, incluindo o viver coletivo e a cidadania. As discussões em torno do bem comum e do público, dos regimes políticos e das formas de organização em sociedade, as lógicas de poder estabelecidas em diferentes grupos, a micropolítica, as teorias em torno do Estado e suas estratégias de legitimação e a tecnologia interferindo nas formas de organização da sociedade, são alguns dos temas que estimulam a produção de saberes nessa área. A política está na origem do pensamento filosófico. Na Grécia Antiga, o exercício da argumentação e a discussão sobre os destinos das cidades e suas leis estimularam a retórica e a abstração como práticas necessárias para o debate em torno do bem comum. Esse exercício permitiu ao cidadão da polis compreender a política como produção humana capaz de favorecer as relações entre pessoas e povos e, ao mesmo tempo, desenvolver a crítica a mecanismos políticos como a demagogia e a manipulação do interesse público. A política, em sua origem grega, foi um instrumento utilizado para combater os autoritarismos, as tiranias, os terrores, as violências e as múltiplas formas de destruição da vida pública. Em relação a essa categoria, né, como até, né, havia dito anteriormente, quando a gente, né, o estudante, ele vai se percebendo, né, como um ser social, né, ele vai entendendo que ele pode interferir, sim, na vida em sociedade, né, e isso é a política, essa interferência na vida em sociedade, claro, essa interferência positiva na vida em sociedade, né, para levar a vida, né, de todos para um patamar melhor, né, e o aluno também vai entendendo, né, certas formas de pensar essa política, certas formas de organizar, né, a sociedade, né, e ele vai, né, lógico, julgando qual seria a melhor forma, né, para a gente viver nisso que a gente chama de sociedade. E ele vai também construindo argumentos para poder criticar aquelas formas de sociedade, de organização, que dão passos para trás, né? Então, ele vai tendo essa argumentação, essa visão crítica para entender o que ocorre na sociedade, né? Saber de onde vem, né, certas ideias, né, que estão por aí, né? E, a partir disso, poder fazer a política no sentido de realmente fazer a cidade dele, o bairro dele, o país dele, né, ser um local melhor para todos, né, melhor para a coletividade, não apenas para ele.
Muito bom. E hoje, a gente olhando, né, para a contemporaneidade, a gente também fica em meio às reflexões do trabalho, né? Nesse excerto aqui que a gente trouxe da BNCC, a gente está muito mais debruçado em cima da parte da política, mas a gente também tem toda uma reflexão sobre o trabalho, a importância do trabalho, o significado do trabalho, não só o trabalho, né, naquela parte que a gente entende da remuneração e tudo mais, mas de toda a força e de relação de trabalho, que é assunto e conceito, né, da nossa área. Então, é muito rico o caminho que a gente tem. Mas a gente tem uma pergunta para isso, né, pessoal? Porque a gente explorou aqui alguns fragmentos e a ideia é pensar no seguinte: os redatores, né, do currículo distribuíram as 32 habilidades entre as categorias, essas 4 que a gente acabou de conversar. No ATPC passado, a gente inclusive trouxe um quadro que sintetizava um pouquinho de como que elas estão distribuídas, né? E aí, a pergunta é a seguinte: qual que é a importância da gente compreender esta ação de ter distribuído essas habilidades ao longo, né, dessas categorias, para o estudo e a análise da área de ciências humanas e sociais aplicadas? Por que a gente precisa ficar, né, estudando e compreendendo os objetivos, né, dessas categorias para o nosso currículo? É importante isso, gente? Bom, vou falar aqui. Bom, a visão que eu tenho, né, sobre essas divisões é que é muito importante a gente analisar, né, as habilidades, os objetos do conhecimento e as categorias, e no caso da distribuição, né, dos objetos do conhecimento nas categorias, eu enxergo que a categoria está ali para fazer um meio de campo, né, entre a competência, entre a habilidade e o objeto do conhecimento, para atingir a competência que eu quero, né? Então, a categoria ela tem essa finalidade, né? Eu vou olhar para o objeto do conhecimento à luz da categoria que eu tenho. É fio condutor, né, Paulinho? Acaba nesse caminho. Muito bom, é isso mesmo. E também eu acho que é uma sistematização importante, né, das habilidades. A gente sistematizar, saber fazer análise a partir... fazer análise de um ponto de vista científico mesmo, né? Sistematizado, organizado, né? Porque a gente está num contexto em que as ciências humanas quase não são ciências, né, para as pessoas. E quando a gente se organiza, a gente entende as nossas habilidades. A partir dessas categorias, a gente consegue compreender melhor, né, o que a habilidade quer dentro de um grupo, de outras habilidades direcionadas para aquela categoria. Eu acho que a sistematização é importante nesse sentido. Olha, Érica, o que eu vou dizer para você assim, eu estou vendo aqui, né, a gente conversou já no outro encontro, cara, da hora, ficou muito bom, né, eu gostei muito, particularmente eu gostei muito, porque eu consigo ver todas as disciplinas, né, juntas, né, como você colocou agora há pouco, né, logo no início, não dá para desassociar uma da outra. E isso que é muito bacana, porque até então, o que eu tinha antes, né? Eu tinha cada disciplina dentro do seu quadrado, né? E hoje eu consigo casar, vamos dizer assim, um bom casamento com sociologia, eu consigo casar com história, eu consigo casar com geografia, né? Eu consigo mesclar essas disciplinas sem necessariamente fugir daquilo que é o meu tema, o que eu estou trabalhando. Então, assim, ficou muito bacana, eu gostei muito, né? Eu gostei muito do material, virei fã, tá? E sabe o que nos une, né? Olhando para o que a BNCC trouxe para a construção do currículo paulista, o que nos une, né, forçosamente, podemos dizer assim, porque só um documento oficial para fazer essa interdisciplinaridade acontecer mesmo, é o fato de todo mundo ter que desenvolver a mesma habilidade, né? Não é uma habilidade da história, uma habilidade da geografia, uma habilidade da filosofia e uma da sociologia. É uma habilidade para todo mundo, e aí cada um vai pensar no objeto de conhecimento que é possível ser
trabalhado e desenvolvido por meio daquela habilidade, né? Então, vamos aí para mais um trecho para a gente comentar do Currículo Paulista. Espera-se que este documento curricular oriente práticas exitosas e que o estudante, ao vivenciar o aprofundamento das aprendizagens propostas pela área de Ciências Humanas e Sociais aplicadas, possa entender a complexidade das relações que cada um estabelece consigo e com a comunidade em que vive. Dessa forma, poderá compreender a necessidade de ser responsável e protagonista na superação da condição individualista, egocêntrica e preconceituosa que ainda se faz presente na sociedade contemporânea e, ao mesmo tempo, reconhece-se como o principal agente na constituição de um projeto de vida amplo e sustentável, que não se limite ao campo pessoal, mas também contemple direitos e deveres cívicos. A gente tem uma perguntinha para nortear essa nossa discussão. Como a formação a partir da área de Ciências Humanas e Sociais aplicadas pode transformar a visão do estudante, ampliando o olhar do indivíduo para o coletivo? Eu sei, vamos lá. Bom, acredito que as ciências humanas, ela né, como um todo, né, em todas as suas disciplinas, ela proporciona a desnaturalização do olhar, né, eu olhar de uma maneira diferente para o mundo em que eu vivo. E quando eu começo, né, a ter esse olhar, né, a gente começa a perceber que nós não somos apenas um, né? Nós vivemos nessa coletividade, né? E todas as relações que nós temos no cotidiano são relações que envolvem essa coletividade, né? Então, do momento que eu entendo isso, eu tenho a possibilidade de tentar, né, viver de forma harmônica com essa coletividade. Eu acho que é isso que é importante, né? Dessa forma, eu começo a sair desse individual, né, e ir para o coletivo. Né, do momento que eu entendo que todas as minhas ações, todas as minhas relações, elas estão nesse coletivo. É muito bom, né, a gente pensar que nós temos esse dever e podemos transformar, né, esses indivíduos em cidadãos com esse olhar solidário a tudo, né, a natureza, ao outro e tudo mais. Gente, o tempo voa, né? A gente está chegando na reta final dessa formação e eu queria trazer aqui o organizador curricular e fazer um convite para todos os professores conversarem com os seus coordenadores para os próximos ATPCs de humanas, né? Então, quando a gente olha lá para o organizador, peguei uma habilidade mais para frente, peguei lá a 103, a gente enxerga, né, tudo isso que nós estávamos conversando nesses 2 ATPCs formativos. Então, nós temos a competência específica, aqui a gente está com a competência 1, a habilidade, que se desdobra lá da competência 1, a categoria, tempo e espaço, e os objetos de conhecimento dos 4 componentes. O convite é o seguinte, que vocês, junto com os professores coordenadores, organizem um estudo desses objetos de conhecimento que estão no organizador curricular para ir se apropriando disso. Eu acredito que seja já um movimento de estudo muito significativo. O que vocês pensam sobre isso, meus colegas de ATPC? Bacana, Érica, tá propiciando para o pessoal aí um material bom para discussão, né? E já é um passo aí para conhecer, né? O documento, a gente falou aqui, falou anteriormente, né? Sobre a questão de conhecer o material, da questão do estudo que não para, né? Então dá para dentro da área, vamos supor, num ATPC, eles trocarem ideia, né? Colocar isso no colo e falar, ó, vamos ver como é que isso aqui funciona, né? Na prática. Bacana, bacana. E não tem jeito, né? A gente só vai entender mesmo o documento quando a gente for manipular ele, quando a gente for mexer, porque a gente pode ouvir 1000 coisas, mas a gente só conhece quando a gente parar para ler. Então, acho que essa experiência é importante, né? É importante todo mundo sentar agora para dar uma olhada nesses organizadores. É isso mesmo, né? É muito importante se debruçar sobre os organizadores, né? Sobre todo o material, né? Para realmente começar, né? A se apropriar, né? E como
a Daiane disse, né? Só quando a gente começa realmente a sentar para estudar é que a gente vai realmente entender o que tá ali, né? Sim. A gente tem vários desdobramentos de formação acontecendo, né? A EFAP traz para a gente uma pauta de estudo, a diretoria de ensino traz uma frente de estudo também, e na escola a gente também tem as organizações e demandas, mas nesse momento da distância que a gente está vivendo, né? Essas reuniões pequenas de grupo, eu acredito que é um olhar bem interessante, fazer bem nesse molde que a gente fez, uma conversa, cada um vai olhando para o seu objeto, vai falando como é que isso se desenvolveria ali naquela habilidade, e aí o professor de geografia vai saber um pouco mais de filosofia e vice-versa, né? É uma troca mesmo, né? Porque cada um sabe do seu, mas a gente precisa começar a construir isso juntos, né? Gente, não vamos estourar o tempo, senão os professores brigam com a gente. Vamos já nos despedindo e aguardar os comentários e agradecer, né? Então, obrigada a todos os professores e professoras, né, que acompanharam esse ATPC, por escutar, por ouvir com toda a calma e paciência. Muito obrigada. Agradeço a Érica pelo convite, pela oportunidade de estar aqui debatendo um pouquinho, né, nessa diretoria que está em outro município, longe de mim, mas as tecnologias acabam nos aproximando, né? Então, agradeço a todos e todas. Muito obrigada. Bom, pessoal, eu agradeço a Érica pelo convite, a oportunidade de conhecer a Dai, que eu não conhecia, né? E dizer para vocês aí, deixar para vocês a mensagem que nós, enquanto professores, né, nós temos uma profissão, uma missão, seja lá como cada um pode compreender aí dentro, né, dos seus conceitos, que é de orientar e de guiar essa molecada, lembrando que essa molecada daqui 10 anos são eles que estarão no poder, são eles que estarão no comando, são eles que estarão cuidando da nossa velhice, né? Porque a velhice ela vai chegar para todos, né? Então, fazer o nosso trabalho com carinho, fazer o nosso trabalho com amor, com dedicação, com seriedade, com respeito pelo outro, né? E é isso aí, Érica, muito obrigado, um grande abraço, viu? Bom, agradeço a Érica pela oportunidade, né, de estar aqui nessa conversa, agradeço também a Roberta, a Dai, né, e a Érica de novo por todo esse diálogo que a gente teve. Espero de coração que todos os professores possam compreender um pouquinho mais, né, tanto da base como do currículo de humanas, né, e espero ter contribuído, né, um pouquinho para essa formação de todos. Valeu, galera, muito bom. Chegamos ao final de mais um ATPC, espero que todos tenham gostado, e agora a gente encerra se despedindo, ouvindo mais uma bela canção. Tchau, pessoal, até a próxima. Blessed days and the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world.